Hoje é segunda-feira, dia 21 de outubro do ano do Senhor de 2024. E o evangelho desse dia é de Lucas capítulo 12, versículos de 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque, mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Jesus pergunta àquele homem que o encontra no caminho o seguinte: homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? Jesus não é um juiz humano, nem sua missão é a de arbitrar o caso de dois irmãos que disputam, ao que parece, litigiosamente uma herança. No evangelho de hoje, recorre-se a Jesus para fugir do desafio, nem sempre fácil, do diálogo com o irmão. Diálogo, não é? Nem sempre fácil, é verdade, mas o diálogo é o único caminho para a reconciliação e a paz. Como falta no nosso mundo um diálogo baseado na verdade, no desejo de reconciliação e de paz. Como falta. A falta do diálogo é uma das principais causas da catástrofe da guerra ou das guerras que nós estamos assistindo em nosso tempo. Fechamento ao diálogo conduz à morte dos inocentes. O verbo dizer, no trecho do evangelho de hoje, é repetido várias vezes. Na parábola que Jesus conta, a imagem do homem em relação aos seus bens é a imagem de um homem solitário, de alguém enclausurado no monólogo consigo mesmo e sem qualquer menção ao próximo. O personagem da parábola pensava consigo mesmo, diz o nosso texto. O mundo é somente o seu interior, totalmente solitário,
sem companhia. O mundo para ele são os seus próprios pensamentos, os seus próprios projetos, sempre solitário. Não existe o outro para o homem da parábola. Trata-se aqui da total ausência ou esquecimento do diálogo, da coragem de dialogar, esquecimento do diálogo com Deus e do diálogo entre os irmãos sobre a partilha dos bens. Diálogo. A palavra que em vernáculo nós traduzimos por ganância, em grego é pleonexia, como está no versículo 15, e ela exprime o desejo de poder. Pleonexia, desejo de poder. No entanto, a riqueza não previne nem impede a morte inesperada. A pessoa rica, a pessoa que exclui o outro da sua vida, não tem o poder de não morrer. Fiz a frase no negativo para dar maior universalidade a ela. A pessoa rica que só pensa em si mesma, que se fecha ao diálogo, não tem o poder de não morrer. Os seus bens não a livrará da morte. O que se adverte em nosso texto é que a riqueza, a abundância de bens, pode pretender substituir Deus. E de fato, isso acontece. Mas é pura ilusão. Nesse caso, ao invés de fazer alguém disponível a Deus, a riqueza, quando pretende e de fato substitui Deus, passa a ser objeto de confiança e garantia da vida, prescindindo de Deus. A riqueza pode ser uma ameaça à fé em Deus. A pessoa apegada aos seus próprios bens crê possuir, mas de fato ela é dominada por aquilo que ela possui. A pergunta de Deus diante de uma tal situação é a seguinte, que nós encontramos aí no versículo 20. Para quem ficará o que tu acumulaste? Para quem ficará o que tu acumulaste? Tal pergunta pode ser parafraseada da seguinte forma: você é por Deus ou contra Deus? A resposta a essa pergunta só pode ser dado por cada pessoa na sua verdade a mais límpida. Ninguém pode se dar a vida, nem garanti-la em razão da abundância de seus bens. A vida é um dom. Ninguém pode ser verdadeiramente humano no isolamento, na renúncia do diálogo com Deus e com os seus semelhantes. Muitas vezes, por incapacidade de abraçar a vida como ela é, com os seus desafios, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com seus dramas e com seus êxitos. Essa incapacidade muitas vezes de abraçar a vida como ela é, nós atribuímos a Deus, na nossa incapacidade, um papel que Ele não tem, nem quer ter em relação à nossa vida. Deus nos concede o seu Espírito Santo
para que nós, iluminados por essa graça que vem do alto, nós possamos fazer na nossa vida as melhores escolhas. Mas, para isso, é necessário desejar e abrir-se para ser iluminado e conduzido por essa grande graça no processo do discernimento da melhor escolha. Não nos esqueçamos, nós mesmos fazemos essa experiência. Tudo é fugaz, tudo passa. Deus não passa e sua palavra permanece para sempre. Que Deus nos permita sair do casulo que nos enclausura na escuridão da falta da relação dialógica com Deus e com os nossos semelhantes. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.